Boa noite. Eu preciso falar no microfone? Preciso? Tá. Boa noite, tudo bem? Bom, eu vim aqui falar com vocês sobre política, inovação, democracia, arriscar algumas coisas. Eu tinha uma apresentação para fazer, mas ela não vai acontecer, então eu vou ter que falar mais do que eu gostaria. Então eu conto com a interação de vocês para não me sentir muito isolado aqui, essa luz pesado. Bom, meu nome é Caio Tendolini, eu sou economista de formação, me formei numa faculdade que era super voltada para o mercado financeiro e nunca quis trabalhar no mercado financeiro, saí e fui descobrindo um pouco o que eu queria fazer nessa trajetória aí nos últimos 10 anos. Eu passei por empresa, passei por ONG, passei por movimento social, por partido político. Cheguei até a trabalhar numa campanha em 2014, na campanha presidencial do Eduardo Campos, depois da Marina Silva, e terminei aquele processo pensando como que a gente faz para participar de política. Quais são as estruturas hoje que permitem que a gente participe da política, a gente tenha um pouco mais de voz, um pouco mais de incidência na política, e em meio a essa indigestão política que a gente está vivendo hoje. Tá? Acho que qualquer um que acompanha a política minimamente no Brasil hoje e no mundo, e está muito difícil não acompanhar porque ela está chegando por todos os lugares, qualquer um a gente sabe que gera uma ansiedade, tira um pouco da nossa esperança, né? Fica difícil saber o que vai acontecer, quem que poderia fazer alguma coisa diferente. E hoje eu trabalho um pouco olhando para coisas que estão surgindo nas margens, nas bordas dessa política institucional que parece sem saída. Então, desde o fim de 2014, eu comecei um projeto. O projeto se chama Update. A gente começou um mapeamento de práticas do que a gente chama do ecossistema de inovação política na América Latina. Basicamente, são práticas de transparência, de dados abertos, de participação cidadã, de controle social, de accountability, que está ligado ao controle social e à transparência, práticas de inovação pública, de mídia independente e de fomento à cultura política que estão acontecendo na região latino-americana. A gente optou por falar da América Latina porque a gente acredita que existem elementos em comum hoje na América Latina que permitem que a gente faça uma análise um pouco mais transversal ao continente, à região. Né? E a gente começou a fazer esse mapeamento mais com uma premissa bem abrangente de que, enquanto a gente vive crises políticas e democráticas muito intensas, algo floresce na borda. E sem saber muito bem o que era esse algo, a gente jogou aí um escopo específico, uma premissa que passava por essas temáticas e saímos pesquisando pela internet e nos conectando com atores que estão fazendo essas práticas em toda a região. Qual que é esse contexto que a gente vive hoje? Né? Como é que a gente faz qual é o entendimento por trás do que a gente vem fazendo? O contexto é basicamente de 3 crises. Né? A gente vê uma crise de representação, que é uma crise que mostra essa distância entre o governo e a sociedade civil, que cada vez mais clara. Esses protestos que a gente vê, a distância entre a tomada de decisão pública no poder público hoje e o que está acontecendo e a vontade da sociedade civil. Um pouco mais ampla que essa crise de representação, existe uma crise institucional. A crise institucional como hoje as instituições elas não estão mais dando conta de dar vazão aos anseios coletivos dos indivíduos. Né? Eu, Caio, tenho meus anseios individuais, eu quero fazer um esporte, eu saio e me viro para fazer isso. Só que eu tenho anseios coletivos que não dizem respeito só à minha vida, dizem respeito à sociedade. As instituições elas servem para isso. As empresas servem para isso, o governo serve para isso, os partidos políticos servem para isso, as ONGs servem para isso, os movimentos sociais servem para isso, para a gente se agrupar, a gente achar uns pactos mínimos entre a gente e a gente conseguir fazer uma construção um pouco mais ampla do que a nossa construção individual. E a gente vê hoje que... Quem de vocês aqui é filiado a algum partido político? Como é que está indo esse processo? Eu estou fazendo perguntas, elas podem parecer retóricas, mas elas não são. Se vocês quiserem interagir, interajam. Tá?
Tá foda, né? Assim, eu pessoalmente vivi muito esse processo. Vai lá, você entra na ONG, você fala, agora sim vai fazer. Daí você descobre uma estrutura que, claro que ela tem uma relevância, ela tem um impacto, e aqui eu não estou criminalizando nenhum desses lugares, mas que ela tem um foco muito grande em se autorreferenciar, em sustentar a sua operação. E quando você vai para uma empresa é a mesma coisa, talvez na empresa isso é um pouco mais claro, porque meio que essa é a premissa colocada desde o início. Quando você vai para um movimento social, a mesma coisa. Não sei quantos de vocês já participaram ou participam hoje de movimentos sociais, e como é que vai essa relação. Digo os movimentos mais tradicionais, porque a gente vê, e eu vou falar um pouco sobre isso, novas formas de organização e novos movimentos que vêm surgindo aí que apresentam outros problemas. Né? Não é que eles não têm problemas, eles só apresentam outros problemas. E se a gente olha para os partidos políticos, é a mesma coisa. Se você olha para os próprios governos, não vão achando quadros, não vão tendo uma renovação. Há uma falta de confiança e de crença enorme, não só na política, mas existe nas instituições como um todo. E a gente fala de uma terceira crise que ela é mais sutil, talvez, e a gente fala menos sobre ela no geral, mas a gente, através do update, a gente gosta de focar nisso porque a gente acha que aí tem um caminho possível de construção a médio prazo, que é uma crise de referências. A crise de referência, o que é? Quando você está vivendo essas outras duas crises e outros processos e problemas que a gente encontra na sociedade, na política, a tendência, quando você não tem para onde olhar, para onde apontar, é você ficar perdido, você ficar patinando, você ficar na reclamação ou você olhar para o passado, né? A gente vê isso muito na situação política do nosso país, quantas pessoas não olham para trás falando, se essa esquerda aí não deu certo, a gente precisa voltar para a direita porque dará. Ou a gente precisa voltar para a ditadura militar porque naquela época. Então, eu acho que a crise de referências ela tem uma coisa simbólica aí que ela é muito silenciosa, mas ela pode ser muito perigosa. E o que a gente olha para isso como é que a gente faz para identificar no meio dessas crises, sabendo que hoje não tem um modelo. É muito difícil você olhar hoje para um modelo de democracia no mundo e você falar assim, é por ali, é a Finlândia, ou é o Uruguai, ou é os Estados Unidos, ou é a Venezuela. É muito difícil você olhar para um sistema político e econômico e falar, é por ali que os problemas que a gente está vivendo hoje vão ser resolvidos. Então, o que a gente começou a fazer dentro desse contexto vamos começar por aí. Vamos começar por entender quem são as possíveis práticas e pessoas, iniciativas que podem nos inspirar a avançar um pouco. Né? Abandonando um pouco a lógica de uma macronarrativa salvadora, que vamos seguir aquela liderança que apresenta aquela narrativa genial e que consegue sintetizar o que a gente está vivendo, os nossos problemas, e vamos olhar para as coisas pequenas que estão acontecendo, vamos entender por que elas estão dando certo, por que elas estão dando errado, e vamos entender que a gente está num momento bastante experimental, enquanto esse abismo da política está se abrindo aí. Então o update ele vai muito... O nosso mapeamento foi muito nessa linha. Vamos fazer esse mapeamento. A gente fez isso durante 10 meses no ano passado. Metade do ano passado até maio desse ano. A gente lançou uma plataforma que depois vocês podem olhar. Eu não sei se está na página, no evento no Facebook, o link do update. Tá. Sabe qual que é? updatepolitics.cc. E aí a gente... perdi. A gente lançou essa plataforma e a gente começou a tentar fazer essa... Eu não vou conseguir mostrar para vocês a visualização, mas a gente fez basicamente o quê? A gente separou as organizações e as práticas, né? Então, assim, aquele coletivo, aquela ONG está de um lado e daí os projetos e ferramentas que eles estão criando estão num outro lugar. A gente separou isso e a gente começou a tentar dar algum tipo de taxonomia para aquilo, né? Porque a gente começou a perceber que a gente fala muito dessas tags aí de transparência, de participação, de cultura política, não sei o que lá, mas ainda é uma coisa meio não tem uma unanimidade de como se apresenta isso. Então, o nosso esforço, e foi um esforço obviamente limitado, porque a gente fez isso em pouquíssimas pessoas num tempo super curto, e nenhum de nós é acadêmico, então a gente foi muito na linha também, muito da prática da coisa, para tentar classificar um pouco isso e apresentar alguma inteligência ali de classificação para facilitar o entendimento dessas práticas e como é que elas estão se relacionando.
E o que a gente descobriu foram algumas coisas. Assim, a gente descobriu algumas características desse ecossistema. A primeira coisa que eu chamo de ecossistema e não de campo, porque a nossa compreensão é que um ecossistema pode compreender muitas visões políticas diferentes. Então, eu posso olhar dentro desse mesmo ecossistema e ver uma iniciativa de direita e uma iniciativa de esquerda que estão usando práticas de transparência ou de participação. E quando a gente avança para a ideia de campo político, aí a gente está falando de que existe uma liga maior de conceitos e valores e práticas que unificam aquele campo. Então, a gente está falando aqui do ecossistema, né? A primeira coisa que a gente descobriu desse ecossistema é que ele é muito pulverizado. Que isso quer dizer? Isso quer dizer que são iniciativas muito isoladas ainda, que estão fazendo as suas práticas e que estão focadas nas suas práticas. Poucas têm uma visão de eu pertenço a um ecossistema de verdade. Isso, na galera de transparência e dados abertos, existe um reconhecimento. Na galera de participação cidadã, existe um reconhecimento. Na galera de accountability, controle social, existe um reconhecimento. A galera que faz inovação pública, existe um certo reconhecimento. Só que esse reconhecimento mais amplo de como essas práticas estão trocando, como elas se fortalecem, isso ainda não está colocado com clareza para a maioria dos atores. O segundo elemento que a gente viu desse ecossistema é que ele utiliza táticas e estratégias muito variadas e que elas são absolutamente dependentes do contexto, né? Então, coisas que aqui no Brasil a gente podem parecer muito banais e que a gente já faz há muito tempo, podem ser absolutamente inovadoras quando elas estão num contexto diferente. A terceira característica que a gente achou é que esse ecossistema fala diversos dialetos. Então, para a mesma prática, essa galera pode se referenciar de nomes diferentes. O quarto é que não há muita padronização. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando a gente fala de transparência, de participação dessas temáticas, elas são transversais às agendas que a gente está acostumado a falar, né? A agenda de direitos humanos, a agenda de justiça social, a agenda de sustentabilidade ou, enfim, qualquer outra. Essas práticas são transversais, então é uma coisa muito múltipla que a gente está olhando nesse campo, que pode ir desde a mobilidade da bicicleta até a legislação participativa. E, por último, uma última característica é uma alta volatilidade. O que é uma alta volatilidade? Nesse ecossistema, é muito fácil você criar uma prática e bem difícil você sustentar ela. Então, assim, quando a gente olha para esse ecossistema, a gente olha para um campo que é o do empoderamento do cidadão e um outro campo que é a incidência sobre as instituições políticas. Criar práticas de empoderamento cidadão, como você se juntar e fazer uma intervenção no seu bairro, por exemplo, é uma coisa que ela tem muito pouca barreira de entrada. Não é uma coisa que é simples de fazer, mas que a gente vê muito acontecendo. Criar uma prática que consegue mudar uma lei é muito difícil. O que a gente olhou para esse ecossistema e está identificando é que as iniciativas, nesses 10 meses que a gente fez mapeamento, cerca de 15% das iniciativas que a gente mapeou ao longo do processo, elas deixaram de existir. Elas deixaram de existir por duas razões. A primeira é porque tem muita coisa que é pontual. Então, por exemplo, quando rolou o processo do impeachment aqui no Brasil, tiveram duas iniciativas que elas foram super objetivas e localizadas durante a votação, um pouco antes da votação do impeachment. Uma era o mapa do impeachment, que a galera do Vem Pra Rua criou, e a outra era o mapa da democracia, que uma conjunção de coletivos criaram, que a ideia era você usar uma ferramenta para você pressionar os seus parlamentares a votarem sim ou não contra ou a favor do impeachment. Então, aquelas são ferramentas que surgem ali, que elas ganham uma visibilidade e que uma semana depois elas perdem a sua utilidade. E existe uma outra razão pela qual essas iniciativas não duram tanto, é porque esse campo é um campo com bastante dificuldade de sustentação mesmo, a longo prazo. Os modelos de viabilidade financeira desse campo são super frágeis. Boa parte, a maioria das iniciativas dependem de doações de fundações, e são pouquíssimas as fundações latino-americanas que investem nessa agenda, a maior parte tem bastante receio, então são fundações internacionais.
boa parte dessas iniciativas não conseguem ter acesso a esse recurso e tem que se virar de uma outra forma, então utilizam um pouco do crowdfunding, mas também não conseguem sustentar mais a médio prazo. Algumas iniciativas desse ecossistema, elas entram na linha de tentar ser uma empresa para tentar ter um modelo de negócios mais viável, virar uma consultoria. A gente vê um pouco dessa tendência aí. E basicamente essas foram as características desse ecossistema que basicamente que ele é diverso e complexo, e é por isso que é difícil a gente olhar para ele. E o nosso esforço hoje dentro do Update é como é que a gente faz para, junto com uma série de outros atores que a gente descobriu no meio do caminho, como é que a gente faz para dar visibilidade para a contranarrativa que surge a partir dessa movimentação, né, a partir desse ecossistema. Como é que a gente conta essa história para que ela não seja só acessível para quem está realmente procurando e que ela consiga ser acessível para quem não está objetivamente procurando. E aí a gente identificou também 4 grandes tendências aí nesse ecossistema, que são tendências de práticas que estão se propondo a, de alguma forma, reduzir a distância entre sociedade e governo. A primeira tendência que a gente revelou é uma tendência que a gente chamou de protagonismo cidadão, que ela não é uma coisa nova, mas a gente identificou outras formas como isso está acontecendo. Dentro desse protagonismo cidadão, a gente tem uma micro tendência que a gente chamou de pressão ativista, que também não é nada novo, o ativismo existe há pelo menos um século. E aí mas o que a gente está vendo no ativismo atual, e aí tem um caso que ele é muito emblemático, muito próximo a gente aqui, que é o dos secundaristas aqui em São Paulo, e que hoje já não estão mais só em São Paulo, é o caso da pressão ativista, ou seja, como é que essa galera está se organizando, né? Como que se dá uma forma descentralizada, uma forma onde a liderança não é clara, uma forma onde a formação se dá na prática. A gente está entendendo alguns elementos diferentes que estão acontecendo a partir desse exemplo e com uma potência monstruosa, né? O que os secundaristas fizeram no ano passado, quem é ativista aqui nessa sala sabe que a gente não conseguiu fazer nos últimos 20 anos em São Paulo. Então, assim, a potência que esses caras criam com uma narrativa absolutamente atualizada, com uma identidade que é de um reconhecimento de um público bastante específico, mas consegue transbordar e contaminar a sociedade a partir de mecanismos de comunicação descentralizados e pulverizados, é super interessante. O que a gente vê enquanto isso está acontecendo e aconteceu aqui no Brasil, a gente vê iniciativas muito parecidas em toda a América Latina. A gente vê iniciativas no Peru, a gente viu uma coisa muito específica que é a Tomo Bypass, que foi um parque que a galera... algo análogo ao Parque Augusta aqui, só que ela ganhou uma visibilidade nacional no Peru. O pessoal a campanha do Just Unidos no Equador, que conseguiram barrar a construção de uma obra... de uma mega obra num espaço de proteção ambiental, e o Ayotzinapa, no México, a morte dos 43 estudantes lá no México, que também vai nesse mesmo sentido. A forma de organização ela varia, e a gente vê isso acontecendo muito na América Latina. Uma segunda tendência que a gente vê é o que a gente chamou de micropolítica, ainda dentro do protagonismo cidadão, a micropolítica, que é a atuação bastante local, assim, a galera que se junta no seu bairro, na sua rua, para trabalhar uma praça, para mudar uma regra de trânsito ali específica, um semáforo, para plantar um jardim, como fazer uma horta comunitária. E a gente vê isso em diversas partes da América Latina também, né? A gente vê os exemplos que a gente usou a galera do Ocupa Tu Calle. A gente tem uma apresentação que depois eu posso, se vocês precisarem anotar. Mas o objetivo dessa fala inteira minha é dar um monte de exemplos para vocês se inspirarem. Então, esse é o centro dessa conversa. E depois eu queria trazer para um exemplo que a gente está vivenciando hoje aqui, do qual eu faço parte, aqui em São Paulo, que eu queria abrir o debate para a gente conversar um pouco sobre isso também, tá? Só para contar para onde a gente está indo. Então, na micropolítica, então, eu tive essa ação específica, muito localizada, muito movida pelo cidadão que está... se engajando em alguma questão específica, alguma questão muito territorial. A gente vê desde questões muito físicas, que é como o Ocupa Tu Calle, que é uma metodologia que ela foi replicando, até uma iniciativa que existe aqui no Brasil que chama Colab. E o Colab, ele é um software, uma plataforma. O Colab é uma empresa
o que ele faz? Ele criou um software que é como se fosse uma rede social para você reportar problemas na sua cidade, problemas que são responsabilidade do poder público. Então, você tem um buraco na rua, aquele semáforo, aquela luz está queimada, aquela faixa de pedestre não está pintada, coisas que acontecem na cidade que o cidadão consegue perceber muito mais rápido do que o poder público. Você entra nessa rede social e você consegue tirar fotos e reportar aquilo, e o que o Colab faz é criar um canal de acesso nas prefeituras onde os seus usuários estão, para tentar otimizar essa relação entre o feedback do cidadão sobre a dinâmica da cidade e a gestão pública para a solução de problemas. Então, é também o cidadão com uma ferramenta digital na mão, ele tendo o poder de dialogar com o poder público, de fazer e de causar alguma transformação. No Uruguai tem o Por Mi Barrio, que também vai nessa linha. Ele não é mobile, mas é uma plataforma onde eles se conectam com entidades locais dos bairros para que as entidades locais mobilizem a cidadania para conseguir subir informações e reclamações em relação ao poder público localmente. E uma iniciativa como o Teto, que acho que a maioria das pessoas conhece, que também é isso, é uma metodologia que circula por aí atendendo um problema iminente. Uma terceira tendência dentro de protagonismo cidadão é a formação, algo que a gente chamou de formação P2P, que é a capacitação e a formação política do cidadão, se dando muito menos na forma tradicional de uma cartilha e muito mais na dinâmica de troca dentro das redes onde esse cidadão atua. Então, como é que hoje eu dou mais subsídios para a minha atuação política e minha atuação cidadã? Isso está acontecendo muito mais na troca do que especificamente de eu pegar e ler uma cartilha de como é que se faz uma... Não que uma coisa elimine a outra, mas as próprias cartilhas elas circulam de uma forma muito mais viva na sociedade hoje. E aí a gente tem um caso na Bolívia, que é o chama Barrio de las Activistas, que é uma iniciativa focada no feminismo e no empoderamento da mulher, e que dá formação desde formação artesã para as mulheres mais velhas que têm como força de trabalho o artesanato, até para a juventude feminina na linha de comunicação e de outras habilidades. Uma iniciativa aqui no Brasil que faz isso é uma chamada Escola de Ativismo. A Escola de Ativismo também dá formação para ativistas. É uma iniciativa bem interessante que vale a pena também conhecer mais de perto. A gente tem uma plataforma que chama GOB 247, que é um manual virtual de governo aberto criado por servidores públicos de toda a região. Então, é um wiki onde vários servidores de várias regiões de toda a região latino-americana vão inputando informações sobre sua prática e como é que eles estão trabalhando o governo aberto de onde eles estão. Então, essa primeira macro tendência que a gente achou que chama protagonismo cidadão, né? Que está se desenvolvendo em algumas formas. A gente elencou alguns dos exemplos que a gente descobriu na América Latina para entender um pouco mais como isso está se desenvolvendo. A segunda macro tendência a gente chamou de identidade estética, que são novas linguagens e narrativas que estão sendo utilizadas para comunicar sobre política, para gerar conscientização sobre pautas relevantes para o debate público. E dentro da identidade estética, a gente tem 3 microtendências também. A primeira é o que a gente chamou de forma como conteúdo, que é você mostrar na prática, na ação da pessoa, o convite para a ação da pessoa, você dá o recado sobre o que ela quer dizer, sobre o que você quer dizer pela prática. Então, assim, para dar um exemplo, tem uma iniciativa que chama En Otros Zapatos, que é uma iniciativa também a nível regional. E nos sapatos que eles fazem? Eles fizeram um trabalho de pesquisa fudido com 5 minorias na América Latina. Então, um homossexual na América Central, um imigrante boliviano no Brasil. Eles pegaram minorias na América Latina e eles traçaram histórias na qual você entra na plataforma e você vive um pouco aquela tomada de decisão. Então, ele vai te contando uma história. Você está aqui, está acontecendo isso com você, daí você recebeu esse e-mail aqui, daí você recebeu essa mensagem de voz da sua... E você vai tomando a decisão que aquela pessoa tomaria e vai sofrendo as consequências do que ela sofreria a partir de um estudo bem adensado da vida das minorias na América Latina.
Então é um processo super interessante porque ele é uma vivência, só que ela é uma vivência virtual, ou seja, obviamente ela não tem, o impacto dela é limitado, só que ela é uma vivência que ela é capaz o que ela te fala? Que a empatia é importante para você discutir política e para você pensar em política pública. Então ela não é um convencimento a partir dessa frase que eu acabei de falar, ela é na prática te mostrando que a empatia é importante para você entender e compreender mais como se deveriam formular as políticas públicas e como se deveriam lidar com as minorias na nossa região. Tem uma galera no México que faz o Crypto Rally. O Crypto Rally, então, dentro da temática de criptografia, o que eles fazem? Eles criam um rally na cidade, eles vão soltando pistas e questões criptografadas na cidade e soltam grupos para irem revelando, fazem como se fosse uma gincana a partir da criptografia na cidade, com grafites, com coisas escondidas em lugares e afins. E daí ele vai te mostrando na prática também como a cidade é um ambiente, cada vez mais um ambiente de vigilância. Quando cada vez mais que você presta atenção, as câmeras estão te filmando, o Estado está olhando para você, as grandes corporações estão olhando para você, então ele vai te mostrando também na prática. A galera do Ocupa Conselho aqui em São Paulo também entra nessa linha de forma como conteúdo. A galera do Ocupa Conselho, o que eles começaram a pensar? A gente já tem um monte de mecanismos de participação, né? O Brasil é um dos países com maiores mecanismos de participação de sociedade civil no governo do mundo. A gente pode, obviamente, fazer uma discussão sobre a efetividade desses mecanismos de participação, mas eles existem. E essa galera se juntou e começou a falar, nós queremos ocupar esse conselho e nós queremos descobrir como funciona. Nós queremos descobrir como esse conselho participativo municipal funciona, só que nós queremos descobrir na prática. Então eles formam uma rede e entram e começam a se eleger para os conselhos municipais e a criar uma rede de troca entre eles para ir trocando experiências e ir testando na prática a efetividade da participação nos conselhos. E também tem o pessoal aqui na forma como conteúdo do Jogo da Política, que faz um trabalho também de formação do legislativo, executivo e judiciário, que é super importante. A segunda microtendência que a gente viu é o que a gente chamou de narrativa, que é como é que a galera está usando uma linguagem informal, jovem e irreverente para comunicar, como é que o humor está cada vez mais permeando a política. Então a gente tem aqui, eu imagino que mas aqui a gente confia muito mais no sensacionalista do que na Folha. E aí, então, isso quer dizer algo para a gente. Como que o humor nos toca e chega até a gente, ele é capaz de comunicar certas coisas. E isso também não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno latino-americano, como tudo que eu estou falando aqui. E é interessante ver como que está se desenvolvendo. Então, na campanha nas eleições do ano passado na Argentina, onde o Macri ganhou, um comediante argentino, ele criou um canal de YouTube, ele criou um personagem chamado Presidente Rendel, que é uma caricatura para fragilizar, que servia para fazer várias provocações essa construção, a campanha do Macri, né? Que ele era um cara extremamente conservador e o personagem extremamente conservador e homofóbico e ao mesmo tempo uma bichona. Então ele ia trabalhando um pouco dessas contradições e como é que isso ia levantando alguns debates. A gente viu também no México uma galera que tentou fazer uma coisa interessante durante a Copa de 2014 e durante a Copa América, mas a gente estudou mais a parte da Copa de 2014. Estava rolando um debate no México sobre a reforma da lei energética, da matriz energética do México, que foi uma coisa super controversa. O que uma galera de ativista fez? Eles criaram um plugin durante a Copa que se você assinasse aquele plugin, qualquer tweet que você soltasse relacionando termos como gol, futebol, os nomes dos jogadores da seleção, enfim, termos-chave ligados a futebol, automaticamente o seu Twitter soltava algum pedaço de informação sobre a reforma da lei energética. Então você atrelava essa coisa do futebol que inevitavelmente ia acontecer a uma possibilidade de ativismo ali, de você soltar um pouco de informação e provocar um debate em outro lugar. Tem o pessoal do fast food da política aqui também que trabalha com jogos rápidos, então eles pegam, como é que chama aquele jogo que você vai derrubando assim o bigode, não sei o que lá, e cai cara a cara. Eles pegam tipo o cara a cara e fazem o cara a cara dos políticos, uma mesona gigante com os parlamentares hoje da Câmara dos Deputados, e vão fazendo um jogo para você conseguir reconhecer. Então eles vão pensando em jogos super dinâmicos e rápidos para dar uma formação política.
E também tem o Pimp My Carroça, que é um projeto aqui de São Paulo, que é uma galera que utiliza da arte do grafite para dar visibilidade para os catadores de resíduos, né? E também trabalhando muito o tom do humor, né? O Pimp My Carroça é um nome que vem daqueles shows lata velha, que nos Estados Unidos chamam Pimp My Ride, daí é o Pimp My Carroça, eles dão reformas estruturantes para as carroças e fazem um trabalho de tratamento médico também dos catadores para dar mais suporte para eles e as carroças saem todas pimpadas, grafitadas com maior visibilidade. Tudo isso aqui fica muito mais encantador se eu tivesse vídeos para mostrar para vocês, gente. Mas depois vocês pesquisem porque é massa pra caralho. E por último, dentro da identidade estética, a gente tem uma microtendência que a gente chamou de engajamento por causas, que é uma percepção do seguinte: hoje as pessoas elas se tornam ativistas, elas começam a desenvolver sua cidadania, a adensar a sua cidadania muito mais a partir de causas do que a partir de um pacote ideológico. Cada vez menos você consegue convencer uma pessoa a comprar um pacote ideológico inteiro, com toda a sua complexidade, e cada vez mais é a pessoa no seu multipertencimento que vai falando assim, cara, eu sou a favor daquilo, contra aquilo, eu atuo naquela bandeira, aquela lá é a minha causa. Então a gente viu isso acontecendo. E as causas, então, para além da discussão macro-política, as causas vêm ganhando muita visibilidade. Então, um caso que a gente vê muito latente no Brasil e em toda a América Latina é essa onda feminista de protestos e de manifestações de conquista das mulheres em todo o continente. Aqui no Brasil, a gente viu isso muito fortemente na Primavera das Mulheres no ano passado. Esse ano voltou à tona com a questão do estupro coletivo e da cultura de estupro. Isso não está acontecendo só aqui. Na Argentina tem a galera do Ni Una Menos, que foi uma movimentação monstruosa lá. Na Bolívia tem o Quantas Más, no México tem o Vivas Nos Queremos, que foi um par de meses atrás. Enfim, a gente vê isso acontecendo e como muitas pessoas começam a se engajar com política, com o debate público a partir de uma causa muito específica, que as toca, que parte delas, né? Não é um convencimento, mas sim, tipo, eu sou uma mulher e eu sei o que eu sofro como mulher e a partir disso eu começo a me engajar para além da questão do feminismo também. E a gente viu outras campanhas como Internet es Nuestra em toda a América Latina, que é ligado com direitos digitais ou com direitos na internet. Somos Gay no Paraguai, o Fórum Mundial de Bicicleta, que é internacional. Enfim, isso daí a gente está vendo muito. Cada semana tem uma causa aí que passa pelas nossas timelines e nos mostra que esse é uma tendência. A terceira, então esse foi o que a gente chamou de identidade estética. A terceira tendência é o que a gente chamou de cidadão em foco, e aqui a gente começa a falar mais de poder público, né? Essas duas primeiras a gente está falando muito de sociedade civil se empoderando, se fortalecendo e criando meios para se relacionar de uma forma mais justa com o poder público. Quando a gente fala do cidadão em foco, já é tendência que a gente está enxergando dentro do poder público. A primeira microtendência do cidadão em foco é o que a gente chamou é o que a gente viu que está surgindo bastante, são os laboratórios de governo. O que são os laboratórios de governo? São principalmente no executivo, mas existe também no legislativo, prefeituras, gestões que pegam e falam assim, eu vou criar um laboratório de participação e de inovação aqui dentro, um organismo, um grupo de pessoas que vai ficar produzindo tecnologias e processos que vão subsidiar minha tomada de decisão como gestor público. Existe todo um debate aqui sobre quão efetivo é isso ou quanto isso pode cair muitas vezes no que a galera chama de innovation washing, né? Tipo, você tem uma prefeitura que faz um monte de merda, mas você cria um laboratório ali de inovação para você falar que você é transparente e que você é participativo. Mas essa é uma tendência, isso tem acontecido. No Rio de Janeiro existe um laboratório, que é o Lab Rio. Na cidade do México, o governo nacional do Chile tem um laboratório, na Argentina está sendo criado um, no Equador existe, aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados existe o Lab Hacker, que faz um trabalho bastante sólido. Mas essa é uma tendência de governos a esses espaços de inovação dentro dos governos. A segunda tendência que a gente viu é o que a gente chamou de poderes permeáveis, que é menos o espaço específico dentro da prefeitura e mais a gestão e o mandato que coloca no centro da sua tomada de decisão esse processo. Então, ele não cria um espaço específico para isso, ele começa a permear uma série de processos de tomada de decisão pública a partir disso.
E isso depende, os poderes permeáveis eles tendem a depender muito dos indivíduos, né? Das pessoas que têm esse DNA e que vão e começam a entrar no poder, começam a ser eleitas e começam a fazer coisas. A gente viu, existe um estado na Colômbia que chama Nariño, o governador recém-eleito no fim do ano passado, que é o Camilo Romero, está fazendo um processo super interessante lá, para quem se interessa por esse lado, vale a pena acompanhar mais de perto. No México tem um cara que é incrível, que é um moleque de 25 anos, chamado Pedro Kumamoto. No México você pode ser candidato de forma independente, né? Você não precisa ter um partido político, a legislação permite isso. Que tem pontos positivos, porque você burla um pouco o que a galera chama de partidocracia, né? O monopólio dos partidos sobre as eleições e sobre o poder público. Você burla isso, só que também é muito arriscado, porque você pode chegar lá no poder e você vai ter que lidar com todos os partidos políticos, você não tem ninguém lá dentro de suporte, porque você não tem um partido político. Mas o Pedro Kumamoto foi eleito como candidato independente em Jalisco para deputado estadual, fez uma campanha incrível de ruas, com uma combinação de ruas e redes que vale muito a pena ver, vale muito a pena resgatar o que ele fez eleitoralmente no ano passado e vale muito a pena ver o que ele está fazendo agora, super didático, tem um monte de vídeo também que dá para ver. E a gente teve 2 processos dentro de poderes permeáveis, a gente teve 2 processos de lei que também vão nessa linha, que daí não é especificamente dentro de uma gestão, mas é um processo de legislação que envolve de forma ampla a sociedade. Um deles é o que a gente conhece aqui no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, né, que é uma lei que ela vem de baixo para cima. Criam-se uma plataforma com os atores certos, no momento certo, com as articulações certas, e a gente consegue que uma discussão online com as pessoas que vão ser afetadas pelaquela legislação permeie, chegue até o debate público e, a duras penas, consiga passar e vire uma lei, que hoje sofre bastantes ataques, mas enfim, ela tá lá hoje se sustentando ainda, tentando. Então o Marco Civil é uma forma de uma lei de baixo para cima, e no Equador rolou uma chamada Código Inhênios também, que foi nesse sentido, não teve tanto sucesso, tanta visibilidade quanto a do Marco Civil. E, por fim, dentro do Cidadão em Foco, a gente tem uma última tendência, que é o que a gente chama de governo na mão, que aqui é menos ela está mais ligada à digitalização do serviço público, né? A você facilitar as burocracias a partir de tecnologia para encurtar o tempo de reação do governo pro cidadão. Então, assim, o governo do Chile tem uma fábrica de criar aplicativos que aparentemente funcionam. A gente não entrou em detalhes para ver a efetividade deles, mas assim, você tem aplicativo para tudo no governo chileno. No Uruguai, a gente tem algumas plataformas bem interessantes. Existe uma organização no Uruguai chamada Data Uruguai, que eles trabalham bastante próximos do poder público, mas são autônomos de sociedade civil, e eles geram várias tecnologias bem interessantes. É mais ou menos isso sobre Cidadão em Foco. E, por fim, a última macro tendência é o que a gente chamou de transparência 360, que é a transparência transbordando os dados estão lá para você, do poder público estão lá para você ver. Na América Latina teve um grande avanço na questão de abertura de dados de governo nos últimos 20 anos. Foi a grande bandeira que foi trabalhada pelos governos e pela sociedade civil, foi essa. E agora a transparência está ganhando uma outra perspectiva. A primeira microtendência que a gente viu é o que a gente chamou de timeline político, que é uns sites que provavelmente todos vocês já viram ou vão ver agora nessas eleições, que contam a trajetória dos políticos em momentos de eleição, para você saber de onde que esse cara vem, que cargos ele já teve, como é que está o patrimônio dele, quanto ele enriqueceu enquanto ele estava... Então você coloca uma lupa em cima do político e das pessoas do serviço público como um todo, e você facilita e dá acesso para que as pessoas qualifiquem um pouco melhor a sua opção eleitoral. No Paraguai existe uma plataforma chamada Quien Elegimos, que é super interessante. Na Argentina tem o Cargografias, que vai até além, eles vão até a pessoas que não são eleitas, mas que estão em cargos como secretários e ministros. Aqui no Brasil tem uma chamada Ranking Político, no México teve uma campanha chamada Lei 3D3, que foi nessa linha e virou uma plataforma. A segunda microtendência é o que a gente chama de infoverificação, que em inglês a galera chama de fact-checking, que é basicamente você
ter a capacidade hoje, com a tecnologia, de você verificar os discursos quase em real time, quase em tempo real do que o político está falando. Então, existe uma organização na Argentina chamada Chequeado, que ela desenvolveu uma metodologia foda e ela circula essa metodologia por vários lugares da América Latina. Então, tem várias organizações locais que atuam localmente, como a agência pública aqui no Brasil, que se apropriam dessa metodologia do chequeado e replicam ela aqui em experimentos no contexto brasileiro. Isso acontece na Bolívia, no Uruguai, em El Salvador, no México. Tem várias organizações que foram se apropriando. E, por fim, a última tendência que a gente tem, microtendência dentro de Transparência 360, é a infoguerrilha, que está muito ligada a quando o jornalista encontra o hacker, né? Que a gente tem visto todos esses leaks de Panama Papers e toda essa questão que é a revelação massiva de dados comprometedores que fragilizam um pouco os lugares de poder que existem hoje no mundo e revelam um pouco de suas práticas. Então, isso também é uma tendência que tem se espalhado pela América Latina. Bom, a gente fez esse mapeamento e a partir dele a gente conseguiu, na nossa equipe, identificar essas tendências, mas o nosso mapeamento ele é totalmente em dados abertos, a base bruta está aberta e a gente também faz um convite para qualquer pessoa que seja mais da linha de querer se aprofundar e querer entender o que está acontecendo, o que a gente achou, de baixar essa base, de entrar na plataforma, de dar uma navegada, de fazer certas interpretações e chegar em lugares que a gente não conseguiu chegar, porque, obviamente, a gente não conseguiu chegar em todos os lugares. Então, o update, a gente fez esse processo e a gente está fazendo esse mapeamento. Agora a gente vai dar um próximo passo, que é a gente vai viajar pela América Latina para entrevistar os protagonistas dos experimentos que a gente achou mais massa. Então, assim, quem são as pessoas quem são as lideranças que estão se formando nesse ecossistema, para conhecer de perto o que eles acham, qual é a leitura política que eles fazem do contexto deles, como eles visualizam os desafios das democracias nos formatos onde eles vivem. E a gente está querendo entender um pouco mais para traçar agora, sair dessa visão mais ampla e mais superficial e ir para uma visão mais profunda de como esse ecossistema está se desenvolvendo. Eu já vou parar de falar um pouco, mas eu queria contar para vocês um pouco do que também dentro de um experimento que a gente está fazendo aqui em São Paulo, até para a gente trocar um pouco. Eu queria escutar vocês, o que vocês acham disso. A gente está fazendo um experimento aqui em São Paulo que a gente chamou de bancada ativista. Que é isso? Hoje, pela legislação eleitoral brasileira, o único organismo de sociedade civil que pode fazer uma campanha coletiva é um partido político. Essa é uma das facetas aí do monopólio partidário sobre a política e sobre as eleições. Então, se você tem um coletivo e você quer fazer uma campanha para eleger algum candidato que represente a pauta do seu coletivo, você não pode fazer isso oficialmente. Você pode fazer como um bando de indivíduos que estão se juntando para fazer aquilo. Partindo da premissa de que a gente acha que isso é super limitante, porque a dinâmica partidária é uma dinâmica de uma disputa muito ferrenha por poder e que os espaços para ocupar os partidos políticos eles são muito estreitos, a gente começou a identificar que estavam vários ativistas nas nossas redes próximas, pessoas que têm uma construção super sólida na sociedade civil em diferentes pautas, seja na inovação, seja no genocídio da juventude periférica, seja na sustentabilidade, seja na transparência e na participação. A gente começou a ver que algumas pessoas estavam dispostas a se tornarem pré-candidatas, a encararem esse passo que a gente sabe que é super difícil de você encarar a política institucional. Porque quem atua aqui na sociedade civil sabe, a gente faz um trabalho super sólido de sociedade civil, a gente vai fazendo nossas construções, mas a gente esbarra sistematicamente no governo, a gente raramente consegue ganhar numa disputa com o governo, e a gente, ao mesmo tempo que a gente fica isso, a gente fica muito paralisado em dar um passo e entrar para o poder público. Porque dá medo pra caralho, essa é a verdade. Você fica
é um puta de um sacrifício se você se pegar a sua vida e você colocar ela a serviço, que é o que deveria ser a política. Quem está fazendo isso de verdade é um sacrifício real. E o que a gente fez foi, percebendo que tinham alguns candidatos, algumas pessoas que são ativistas, que vêm de sociedade civil, que estavam dispostas a sair candidatas, já tinham tomado a decisão para si mesma, a gente começou a se juntar num comitê cívico de campanha. A gente juntou uma galera, um coletivo, e falamos, vamos dar suporte para essas candidaturas e também, não só dar suporte, mas aprender. Vamos aprender como é que funcionam eleições. Vamos testar como é que a gente consegue fazer campanha de uma forma diferente, porque a forma como as campanhas são feitas hoje, elas estão diretamente relacionadas com a Lava Jato. A gente sabe, quem olha para isso de perto, sabe que o financiamento de campanha e as relações que se dão, que são capazes de eleger as pessoas, são as mesmas relações que geram essas listas que a gente está vendo aí e que estão ligadas com esse momento político que a gente vive. A gente sabe que as coligações e as relações entre os candidatos, através dos partidos e para além deles, elas se dão em cima das premissas, tendem a se dar, no geral, em cima das premissas mais pragmáticas, que é tempo de TV, que é recurso que você vai ter, que é estrutura de campanha. É assim como a galera se relaciona, os candidatos se relacionam hoje, no geral. E isso é um incentivo do sistema. Isso aqui não é uma criminalização de quem está no front para fazer política. Isso é um diagnóstico de que o jeito como o sistema eleitoral e o sistema político funcionam hoje, ele insere um incentivo enorme para esse tipo de prática. Então, o que a gente está tentando fazer na bancada ativista a gente identificou 9 pessoas que hoje são pré-candidatas à vereança de São Paulo, em pautas diferentes, em partidos diferentes, de territórios diferentes da cidade, e a gente está começando a construir uma mobilização em torno das pessoas e em torno de votar ativista, para a gente também tirar um pouco da personificação que existe no legislativo, que não deveria ser. A gente no legislativo deveria estar votando, e a gente proporcionalmente vota numa legenda, a gente vota num conjunto de ideias. E o que a gente está tentando fazer é construir uma mobilização para trazer pessoas para perto, para a gente conseguir o máximo de votos ativistas em São Paulo. A gente parte da premissa de que a cidadania se move mais rápido que as instituições. Então, essa galera que está na sociedade civil fazendo seu trabalho, elas conseguem desenvolver práticas, desenvolver relações, desenvolver visões que precisam entrar para a instituição e precisam entrar conjuntamente. Conjuntamente, porque senão a gente corre o risco e eu adoro o Suplicy, mas de eleger mais um Suplicy e ter que votar nele pelos próximos 70 anos. Então, a gente está fazendo um esforço coletivo de criar relações entre essas pessoas, de identificar suas afinidades e suas divergências e de fazer um esforço colaborativo, assim, de tirar a eleição da pura competição. Porque no fim do dia, o voto ele é competitivo. Você tem um voto e você vai escolher alguma pessoa para colocar esse voto. Mas tem todo um processo até o momento do voto que ele pode ser muito colaborativo. E é aí que a gente está tentando entender como funciona e a gente está tentando aprender como fazer uma campanha diferente, porque a gente acha que para a gente fazer qualquer tipo de transformação a longo prazo no nosso país, a gente vai precisar entender, começa pelas eleições e vai continuar começando se tudo correr bem. Então eu queria parar de falar um pouco aqui e abrir para vocês, para a gente conversar. Tem microfone ou a gente vai no... Só tem esses. Vocês querem falar falando ou vocês querem falar no microfone? Dá, eu te escuto bem. Meu nome é Caio. Caio. Seu André, desculpa. Tá. E a crise que a gente está falando, a meu ver, é uma crise que acontece em alguns territórios e outros não. Todos esses movimentos que você colocou, eles acontecem em centralidades, quer dizer, vamos falar de Brasília, por exemplo, assim, quase 90% da população brasileira está nas cidades. Só que essas cidades, majoritariamente, e acima de 60%,
elas são pequenas, tem até 100 mil, 150 mil habitantes. Tanto que, né, com todo o burburinho, todo o mal-estar, toda a porrada que a gente leva em São Paulo, esse governador está aqui passando lindo. Por quê? Porque o governador ele é de Guaratinguetá, Pindamonhangaba. Ele é o representante da cidade média e pequena estadual. Então, assim, todo esse teu movimento, que eu acho esse mapa super importante, ele responde a uma famosa crise provocada pelo modelo neoliberal. Só que esse modelo neoliberal, ele articula diferentes dimensões territoriais e o poder econômico. Então, eu gostaria que você colocasse no teu elenco, no Identity, Politics, CC, primeiro pouco, né? Falando em espanhol, português, Identity, Politics, CC, dimensões territoriais e como que todos esses movimentos se relacionam e têm impacto sobre o território e como é que isso efetivamente interfere na vida. Por quê? Porque o sistema eleitoral, o sistema político, desculpa falar assim de maneira um pouco avassaladora, mas aqui é avassalador ouvir isso de você para mim. O sistema eleitoral e político tem base territorial. Você elege subprefeito, você elege prefeito, você elege governador, as secretarias elas atuam tematicamente sobre bases territoriais e tal. E tudo que a gente está falando, na verdade, é influência sobre o mecanismo legislativo. E aí a gente tem que lembrar que o legislativo é reflexo das eleições. Ou seja, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade e a necessidade de formar uma coalizão entre executivo e legislativo, é porque o executivo não está fazendo um trabalho de base e não está elegendo no legislativo que apoie o governo. E aconteceu isso aqui é um discurso. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você. Então, a tal da crise do liberalismo é uma coisa. Então, assim, nós, intelectuais das grandes cidades, estamos fodidos. A classe média, né, que possui uma outra base econômica, especialmente essa classe média paulista, não está tão mal. Eles são agroexportadores, eles têm uma outra base de serviço, o preço da terra lá é mais barato. Todo o discurso também de oposição entre capital e grupos minoritários também é um discurso das cidades, entre capital e trabalho também é um discurso das cidades. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia você tem sistemas de comunicação que permitem formação de redes dispersas, coordenadas e organizadas. E assim, esse pessoal está organizado e eles estão, assim, a Coca-Cola se distribui por todo o território. Se ela formar em São Paulo, ela tem o resto do estado. Então, assim, eu gostaria de chamar o teu foco para isso, falar que a bancada ativista parece, né, é um pouco parecido. Eu tenho uma coisa com a democracia líquida, como fazendo para na Islândia, tem algumas coisinhas, acho super legal, acho bacana, mas eu gostaria de fazer essa observação. Tá? Ir para os campos, voltar para o território, sair do computador e ir para a rua, falar com as pessoas. E o computador ele tem que ser, as redes de comunicação tem que ser o reflexo das nossas relações com a sociedade. Não através do computador mudar a sociedade. Desculpa se a minha fala é uma fala de oposição, uma fala... Zero de oposição. Eu acho assim, André, primeiro você está jogando uma responsabilidade muito grande sobre minhas costas de resolver todas essas questões que você está falando. Eu acho que o ponto é o seguinte, primeiro que eu não sou um intelectual de grandes cidades, zero intelectual no estudo, a maioria das referências que você me deu eu nunca li. E eu sou muito da prática, né? Eu acho que tem uma coisa, a primeira coisa tem uma coisa muito comum quando a gente fala de inovação política, que é a sinapse automática de que a gente está falando de tecnologia.
Quando você entrar na plataforma, nossa plataforma que a gente colocou nosso nome em inglês mesmo, e a gente conflita com isso até hoje, quando você entrar nela, você vai ver que 50% das coisas que a gente mapeou não são dependentes da tecnologia. E que as coisas que a gente mapeou são tecnologias que a gente chama de tecnologias sociais. A gente separou entre digitais e sociais. E mesmo as que a gente mapeou digitais, elas têm processo. As que minimamente funcionam, elas têm processo por trás. Elas têm todo um processo por trás. A gente não, eu não sou existe um termo que eu escutei recentemente que eu gosto bastante. Eu não sou um tecno-utopista. Eu não acho que a tecnologia vai salvar o mundo. Quando a gente fala de inovação política, a gente não pode achar que essa é a digitalização do status quo, né? Porque a tecnologia ela é capaz de amplificar as coisas, ela é capaz de amplificar a desigualdade, o racismo, o machismo e vários dos problemas que a gente vê na nossa sociedade, que a gente busca combater na nossa ação como ativista, a tecnologia é capaz de amplificá-lo. Então tem um lado aí muito paradoxal e ambíguo da tecnologia, né? Quando a gente fala de tecnologia, porque ela, ao mesmo tempo que, por exemplo, os secundaristas, ao mesmo tempo que eles estavam trocando WhatsApp e Facebook, conseguindo fazer uma replicação monstruosa e articulação dentro da sua... usando a tecnologia, eles estavam fazendo isso numa plataforma de vigilância pesada, onde os dados deles podem ser vendidos e podem ser jogados para um lugar. Então, essa ambiguidade, deixa eu terminar só um pouquinho, essa ambiguidade da tecnologia, eu acho que a gente tem que levar ela em consideração. E, por fim, o update, o primeiro mapeamento que a gente fez, ele não é um mapeamento para entender em profundidade a efetividade dessas práticas. Ele é um mapeamento para a gente buscar inspirações, para a gente buscar referências e começar aí sim, a partir de um olhar mais macro, a gente vai conseguir olhar com um pouco mais de calma para cada uma delas para ver o que está funcionando ou não, sabendo que nenhuma delas, hoje, nenhuma das práticas que a gente mapeou é capaz por si só de resolver os problemas que a gente está utilizando, nem as que são territoriais, nem as que estão atuando localmente, como algumas das microtendências que eu citei que atuam e são enraizadas no seu local, elas não estão resolvendo os problemas totalmente, elas estão prototipando, experimentando, errando e se adequando. Quer falar mais algum? Você estava... Não, só queria lembrar que você lançaram o Pokémon. Fazendo gol Pokémon, a gente vai filmar cada milímetro do território, cada Oi. Boa noite, meu nome é Ricardo. Eu queria saber um pouquinho, Caio, porque assim, eu vejo esse novo cenário da política mesmo, eu acredito bastante nessa mudança da participação popular, e eu tenho visto essa questão que ainda não está sendo colocado muito holofote, que a gente tem uma brecha, principalmente quando a gente fala dos hackers e tudo mais, de tentar achar brechas no sistema, sobre a questão da lei de iniciativa popular. Se vocês também já mapearam isso, se vocês olham, porque a gente pode, como população mesmo, criar leis, tanto federal, estadual, nossa, estou um pouco nervoso, né? Estadual, municipal e federal, a gente poderia criar leis também. E aí eu vejo que as pessoas estão se organizando, mas a efetividade ainda é muito pequena. O que você acha disso? Assim, a gente praticamente só tem 4 leis de iniciativa popular, uma delas é a ficha limpa. O que você acha que a gente não consegue mirar um pouco mais nisso também e juntar as pessoas para uma prática mais efetiva? Eu sei que eu tenho até um site que eu montei chamado governoaberto.org, que eu falo um pouquinho disso, porque assim, em paralelo, existe uma lei que estão tentando aprovar o voto eletrônico também das leis de iniciativa popular, porque a gente sabe que hoje a assinatura tem que ser em papel, o próprio governo não consegue nem quantificar isso, se realmente tem a quantidade exata de assinaturas ou não. E essa lei praticamente está morrendo, não tem uma pressão sobre as leis de iniciativa popular com voto eletrônico, mas isso eu vejo que é uma grande saída também para a questão da participação popular, ou seja, da gente conseguir se organizar para que as pessoas entendam mais sobre leis, para que não fique tanto, assim como um hacker consegue codificar, a gente também pode produzir leis, né? Então essa questão eu acho que é importante também de dar um foco nisso, ou seja, mobilizar para que isso seja um voto eletrônico, de fato, que a gente possa, assim como o vídeo do YouTube,
consegue 5, 6 milhões de visitas em uma semana, que a gente também consiga mobilizar 5, 6 milhões de pessoas, às vezes, por um determinado tema. Que a gente vê as pessoas saírem na rua e a efetividade disso é legal. Todo mundo saiu, tal, as pessoas esperam baixar poeira e votam as mesmas leis também. Então a pressão popular ainda, assim, a efetividade disso eu vejo ainda pequena e eu vejo que mesmo os projetos que você comentou, eu também tenho mapeado a maioria deles e pouco se fala nessas leis de iniciativa popular. A pergunta é se você conhece, o que você acha delas e se você também conhece um pouco dessa questão dos votos eletrônicos e o que você tem escutado um pouco sobre isso. Não sei se é um assunto que você tem... Ricardo? Oi? Só para contextualizar, tem que ter 1% da população em 5 estados. Isso. E assinatura em papel. Exatamente. Para não. Sim, ela é participação para não dar certo. Assim. Isso hoje, então, mas existe a lei. Não, mas assim, só. Só sair daqui que eu vou tá mais perto. E a partir disso, isso aí é só uma proposta encaminhada à presidência da Câmara. Que eles podem sentar em cima. Mas existe a pressão popular. Se você consegue realmente mais de 1,5 milhão de Uma assinaturas. Câmara conservadora como a gente tem agora, eu acho que se houvesse uma proposta, sei lá, progressista em qualquer aspecto, eles iam ignorar. Mas então. Aquela coisa de. Tem duas partes de argumento de proposta de emenda à Constituição para alterar de 1% para 0,5%. Então, Isso. poderia pedir ajuda, por exemplo, de uma, não sei, de uma Mas é a mesma coisa. online para a gente tentar dar visibilidade para essas peças, porque elas são até antigas e comparadas. Exatamente, mas o que você falou assim, se você tem esse medo, por exemplo, que as pessoas construam leis, a gente tem que dar voz para o povo. O povo tem que ser empoderado de fato. E a questão da construção de lei, mas por exemplo, com o Congresso do jeito que está, por exemplo, imagina o que pode chegar, imagina o que pode ser aprovado. Na verdade, não é efetivo também. Chegar uma lei popular lá, ela vai entrar no mesmo processo de uma lei normal. Sim, mas não é uma coisa. É uma iniciativa, não é uma coisa que você vai ter um aspecto mais relevante para eles. É só uma. Sim, não, com certeza. Tem... É só uma proposta, entendeu? Não é só uma proposta, é a força da pressão popular. Querendo ou não, é onde realmente se tivesse uma que chegasse ao final, que a gente conseguisse mesmo mostrar que foi do início ao fim e teve efetividade, o problema é que a gente vê isso. Por mais que existam muitos projetos, eles não são efetivos. A própria, pelo menos na minha opinião, a própria questão das pessoas irem nas ruas é uma forma de pressão. Mas e aí a efetividade disso também? Né? Então, saber montar lei, saber, por exemplo, organizar as pessoas assim como um software livre é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que sim. Eu queria só fazer um complemento. Vamos abrir a roda, né? Eu gosto muito desse tipo de ideia, mas isso me preocupa no sentido de que o Caio mesmo trouxe que hoje a gente tem diversas narrativas diferentes, diversos modos de construir um discurso político, né? E a legislação, ela é uma técnica textual, né, no qual a sociedade muitas vezes precisa se enquadrar para poder chegar ali. Eu acho que tanto vale a gente discutir como que a gente consegue fazer enfim, dinamizar melhor, né, capacitar mais a sociedade para a gente poder mobilizar e chegar a construção do apoio popular para esse tipo de iniciativa, mas tem uma outra questão que vem antes, que é como que a legislação, a formulação legislativa, ela pode ser um pouco mais flexível para poder incorporar também essas novas narrativas, esses novos discursos, sem que seja tão restritivo, né, para as pessoas poderem chegar lá. E é uma questão meio semântica, né? Não sei como, mas isso é uma preocupação que eu tenho, assim. Porque a gente vê diversos grupos, por exemplo, sei lá, grupos de jovens, né? Você vai debater política com os jovens e você vai ter uma galera que é capaz de fazer essa transposição, né? Mas no geral acaba existindo uma dependência disso, né? Eu não sei em que nível é possível trabalhar isso, mas isso é uma questão que eu acho que a gente precisa também começar a pensar e tal. E eu acho que essa lógica. Posso responder também? Só. Porque assim, eu estou até um tema de mestrado sobre isso também. Por quê? O que acontece? Fazer leis realmente é uma coisa específica, não é qualquer pessoa que consegue. Mas ao mesmo tempo eu comparo muito com programação. Hoje em dia está sendo ensinado programação para as crianças também, existem vários projetos. E a lei em si é uma forma de você, assim como a gente programa, é uma forma de você, uma técnica, como você falou, de escrever também. Eu acho que assim, existe esse trabalho que deve ser feito também de empoderamento das pessoas,
mas isso é uma questão também de uma forma de organização. Como você falou, hoje as pessoas têm que se encaixar as leis existentes, mas se essas leis fossem feitas de fato pelas pessoas para um contexto mais real delas. A questão que eu digo hoje praticamente isso não funciona mesmo, essa questão do papel. Se não me engano, a Ficha Limpa teve mais de 4 caminhões para levar todos os papéis assinados para Brasília e realmente não tinha nem como chama? O núcleo, esqueci o nome agora, para poder fazer essa fiscalização. O que eu digo existe, pelo menos se a gente conseguisse que essas leis fossem, as assinaturas fossem coletadas mais rápido, que a sociedade pudesse se organizar mais rápido mesmo, e essas leis pudessem cair, assim como tem o Partido de la Rede, tem essa questão também de ter uma questão hacker dentro do sistema. Acho que a lei é a única brecha que a gente tem de dar uma abertura para a população entrar nesse processo de construção de leis. Eu acho que tem algumas coisas que estão sendo colocadas nessa discussão como um todo, né? Acho que tem a primeira coisa que são os mecanismos formais e institucionais de participação que existem hoje na sociedade. Sim. Para isso, eu acho que vale muito a pena, recomendo para vocês olharem uma pesquisa que é uma pessoa chamada Tami, e eu não sei pronunciar o sobrenome dela porque é muito complexo, tem um motivo. Mas ela é uma pesquisadora que está na Universidade de Berlim e está fazendo uma pesquisa sobre os mecanismos formais de participação da sociedade civil no poder público dos últimos 25 anos na América Latina. Até para entender e para questionar um pouco a lógica de como que a direita e a esquerda, os governos de direita e de esquerda se posicionaram em sentido da participação. É bem interessante, chama Latino com 2 N's, o site é latino.net, quem quiser ver, acho que vale a pena, porque ela entra mais na questão da efetividade dos mecanismos existentes. Entrando na questão específica da lei de iniciativa popular, eu acho que tem uma questão que a gente é uma democracia representativa. Você pode juntar 10 mil caminhões de fichas. Se não tiver alguém que apadrinhe dentro do espaço de tomada real de decisão, aquilo lá não passa. E claro que a gente tem formas de pressionar com que alguém apadrinhe isso. Mas é um conjunto de coisas que eu acho que eu acredito que é muito positivo, seria muito positivo a gente conseguir utilizar isso com mais afinco, mas tem uma razão pela qual a gente não conseguiu. Eu acho que passa um pouco pelo que ela disse, que a dificuldade que existe mesmo, né, de conseguir mobilizar esse número de assinaturas, de articular isso. Não é à toa que a gente tem o Ficha Limpa até hoje como uma referência, porque é um marco você conseguir fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que olhar, assim, pessoalmente, obviamente eu não tenho resposta para as perguntas que vocês estão fazendo, mas eu acho que a gente tem que olhar quais são os pontos mais nevrálgicos onde a gente pode atuar. Eu acho que o outro ponto que você trouxe, que é a questão da digitalização, o reconhecimento de assinatura digital, aí pode ser um ponto bem interessante. Existem algumas iniciativas hoje que estão tentando olhar para isso. Em teoria, a dinâmica do blockchain, né, que é o mecanismo que está por trás dos bitcoins, que são as moedas virtuais, ela permite um nível de segurança muito maior que permitiria a gente usar a internet para contatos que anteriormente, não pode ter voto online, por exemplo, que isso daí vai ser facilmente mexido. Então, existem hoje algumas iniciativas que trabalham nesse sentido, até no Brasil, Binho, sabe, né? Então, quer puxar? Não, eu acho que sim. No século XXI. E que está avançando. E que é uma transição e que é um processo. A gente tem um monte de gente no século XXI e um monte de gente que nem chegou perto do século XXI ainda. Então, tipo, toda essa complexidade... Saca, tem uma frase do Eduardo Galeano, que era um escritor uruguaio, que ele foi lá para as praças em Barcelona quando começou os Indignados. E ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: esse mundo de merda tá grávido de um outro mundo. E a real é que a gente é a mãe e a filha.
saca? E o mundo que a gente vive hoje é um mundo de merda e o outro mundo possível que tá surgindo. Então eu acho que tem um nível de complexidade, principalmente quando a gente está olhando para sistema, para democracia, que só em rede, só dispersos, só achando formas de se comunicar e se referenciar que a gente vai conseguir avançar para possíveis próximos passos. O que eu acho que é positivo é que cada vez mais a gente está questionando a forma. A gente passou muito tempo, talvez todo o nosso tempo, discutindo conteúdo na política. Né? Você acredita naquilo e você naquilo. E o que a gente está vendo é que é o mesmo sistema. E o mesmo sistema ele gera comportamentos muito parecidos. Independente se você não importa se a sua ideologia, o mesmo sistema democrático que a gente tem, ele gera comportamentos muito parecidos. A gente está vivendo isso de uma forma brutal. No escancarado. A gente teve a votação ontem do presidente da Câmara e a gente viu como muito do que a gente debate do ponto de vista de conteúdo não sobrevive à forma como ela está colocada. Então, eu acho que, só para fechar essa parte, passar para o BIM, eu acho que são pontos que a gente tem que estar olhando e se você acha que é por aí, eu devolvo para você. Como é que a gente faz? Também um pouco do que me preocupa nessa lógica da participação é às vezes uma tomada de decisão acelerada também para alguns conteúdos que já estão muito consolidados, por exemplo, umas lógicas bem conservadoras. Então pode ser que se acelere processos de convencimento de regredir ainda mais na própria estrutura. Se a pessoa não está preocupada com segurança, nem os mais engajados, como você falou, de secundaristas, por exemplo. Então, assim, não estão tão preocupados com bitcoins, por exemplo, nesse sentido. E se for tão fácil como um like de um vídeo, por exemplo, no YouTube, eu tenho muita preocupação de o muçulmano ser eleito em São Paulo, de Malafaia, ter mais poder ainda, e outras coisas mais. Pensando na aceleração desse processo para os valores morais conservadores que já estão consolidados e eles não estão nem ali para a preocupação de segurança. Assim, eu acho que tem um pouco dessa. A gente precisa estar atento com essa lógica também, da lógica frenética, da aceleração desse processo, que pode ser assim, de volta para o passado na velocidade 5. Assim, né? Então, eu fico um pouco preocupado com isso. Eu acho que um ponto também a se pensar na sua fala é que os 4 projetos de leis que vieram de iniciativa popular, 2 deles, um tem uma tipificação e o outro é de crime hediondo. Então eles alimentam um sistema primitivista. Quando a gente pensa em leis que vêm de iniciativa popular sem uma decantação e um debate, é complicado. Hoje 90% da população é a favor da redução da maioridade penal. Poderiam esses 90% propor um projeto de iniciativa popular e redução da maioridade? Eu acho que tem alguns blocos de direitos que a gente tem que tomar cuidado. Quando se abre assim, esse pensamento, essa decantação, a gente só alimenta uma cultura da qual eu não quero que nosso país adentre, como conservadorismo, como punitivismo penal, sem questionamentos mais sérios. Então, vou deixar mais claro, a minha preocupação é a gente consegue romper alguns paradigmas da ferramenta, mas que isso facilita o aceleramento dos valores que são ainda mais conservadores. E sem pensar quais são as pessoas que acessam a internet. É uma população que tem um privilégio. Então você vai estar dando mais privilégios para uma população mais privilegiada. E a população não privilegiada que não acessa a internet e que via internet vai propor projetos, muitas vezes que não representam os desprivilegiados. Eu não gosto dessa palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Como é que se chama? Vicky. Então, eu acho que tem a primeira coisa, assim, cara, muito provavelmente a gente vai ver uma ascensão conservadora no nosso país pelos próximos 10 anos. A gente já está vendo o processo. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais, eu acho que isso... Essa é a nossa democracia, né? Uma constante construção da democracia. Isso tá acontecendo. O que eu acho, nesse sentido, acho que tem 2 coisas aí. Acho que a primeira é importante falar de forma e de conteúdo, não é trocar uma coisa pela outra.
Eu acho que também a gente não pode, a gente tem que ir numa forma, a gente vai descobrindo na prática, quando a gente está pesando mais para um lado do que para o outro. O que eu sinto hoje é que a gente pesou demais o conteúdo e a gente precisa puxar um pouco mais para a forma, não para esquecer o conteúdo, porque eu concordo que existem riscos colocados no adensamento, principalmente se você tender para uma reflexão de democracia direta, existem riscos enormes colocados se você não tem uma formação política e cívica monstruosa para acompanhar a capacidade da pessoa clicar em algum lugar. E que é isso, não é fácil de fazer. Eu acho que o que a gente também está vendo, então tem esse equilíbrio, mas eu acho que o que a gente também está vendo é uma fragilização da democracia como sistema. E esse é um perigo real. Então aí tem uma coisa que tem um lugar possível de unificação de forma como conteúdo, porque a democracia ela é uma forma. Então assim, a gente fazer uma defesa da democracia explorando, eu acho que a sobrevivência e o fortalecimento da democracia, de verdade, pensando aqui, sendo fatalista, elas dependem da gente avançar e atualizar a democracia também. A democracia hoje, ela passou um boom no século passado e esse século a democracia está sendo questionada. Ela é questionada pelos seus processos, como um processo do Brexit, porque o Brexit é um caso claro do que você está falando. É um caso claro, mas você não pode falar que não é democrático. Então, você não pode bater num plebiscito também, porque, na verdade, o que assola a democracia hoje, a gente sabe, é o sistema econômico. Você vai me recomendar uns livros para eu ler? Eu recomendo, não estou zoando. Não, mas tem um livro, Tem um livro para todo mundo. Aqui, no caso do Brexit, tem um negócio interessante, que o que acontece é que a democracia direta, entre aspas, substituiu a democracia. Isso é um debate, existe uma... E eu gostaria de convidar para a reflexão de que elas talvez fossem complementares, porque o modo de construção, né, de discursos a partir da participação direta ou da discussão plenária tem as idas e vindas, tem o olho no olho, a correção, a oportunidade de é muito diferente. E aí talvez a gente esteja falando de questões insignificantes. A gente chama os dois de democracia e os dois disputando o mesmo espaço, e talvez não seja o caso de você fazer uma lei, mas sim de efetivar o controle social do Estado, dos mecanismos e tal, e utilizar os mecanismos de mídia hoje em dia, não para substituir o que existe, que já vem funcionando há sei lá quantos mil anos, 100, vai, ou não funciona direito, mas para aperfeiçoar. Quer dizer, no caso do Brexit foi um erro do Cameron, né? Quer dizer, foi um tropeço no processo político, porque na verdade aquilo deveria ter se voltado para discutir. Então eu só queria colocar isso para alimentar. Eu não estou sabendo quem está levantando a mão antes, gente. Então, Eu tinha levantado faz um tempo. você tinha levantado, você levantou agora, você levantou também? Tem mais alguém? Eu queria só voltar um pouquinho nas falas que falaram sobre o processo de participação social, também sobre o processo legislativo. Eu acho que os processos legislativos em si têm uma dinâmica muito hermética, utiliza uma linguagem muito fechada, que é própria do direito, e de certa forma acaba dificultando a participação da população nesses processos. E pensando um pouco nisso, me veio à mente o caso do Marco Civil da Internet e do PL 5276, de proteção de dados pessoais, que foram processos legislativos que utilizaram ampla participação social, se utilizando das novas tecnologias. O Marco Civil foi amplamente discutido com a sociedade por meio de uma plataforma do Ministério da Cultura, se não me engano, e o PL 5276 também. E daí você tem uma inovação na forma de se fazer esses processos sem cair num empobrecimento de conteúdo. Porque essa nova forma de processo legislativo acabou enriquecendo o conteúdo dessas leis. A maior participação popular acabou gerando leis, muitas vezes, vanguardistas.
quando se olha em âmbito internacional. Então acho que dá para conciliar forma e conteúdo nesse processo de inovação, de proposição de leis. Concordo com você. Sou eu? Eu queria fazer uma pergunta, um comentário. Primeiro, eu queria fazer uma sugestão. No próximo debate que tiver, não deixa só uma pessoa sentar lá na frente. Eu fiquei super irritada de você lá na frente, super vertical, entendeu? Com uma proposta coletiva, anarquistas, mistas. Já começou me irritando assim. Eu só vim me chamar, eu não estou. Aí eu fiquei confortável porque assim, todo mundo aqui é jovem, então é normal esse gafo na ação. Mas assim, falando em forma, é muito importante entender a forma que a gente vive o sistema capitalista. Entendeu? Quando você fala em democracia, falando em democracia no Brasil, isso fica assim, meio fora de foco em termos de ação. Eu acho que toda ação é necessário você ter a forma de saber qual sistema que você está inserido. A gente está inserido num sistema capitalista, neocapitalista, fascista, imperialista. E quando você coloca o Brasil nessa situação, é totalmente colonialista. É uma colônia americana com pretensões imperialistas nas suas bordas. Posso ir mais profundo sobre essa minha visão, mas acho que temos de tempo. É muito importante ter essa visão de capitalismo para você ter alguma ação precisa. O Brasil saiu de uma ditadura militar totalmente recente. Você teve um sistema democrático, neodemocrático, com Sarney, com Fernando Henrique Cardoso vendendo o país todinho. Depois você vê um operário analfabeto governando o Brasil por 13 anos. E um golpe. Um golpe, a gente não pode perdoar esse golpe. Esse golpe é golpe da dignidade de uma nação. Então é um golpe contra Dilma ou contra a PT. É um golpe em relação às eleições que você está falando aí no final do seu discurso. Nós estamos pensando em entrar nesse processo eleitoral com uma plataforma ativista. Você está negando esse golpe, você está negando esse grande golpe. Eles estão tentando dar a impossibilidade de ter uma eleição. Eles provam para nós que você não precisa votar mais. O que você propõe de ação? Só primeiro, a gente tem. Não, eu não tenho uma proposta dessa. Eu estou fazendo uma crítica de a gente não estar vendo a realidade. Tem um momento que eu ouvi falar sobre golpe, ouvi falar sobre eleição. Então a gente não está tendo visão. Se você não tem visão, você não tem uma proposta tática correta no momento de uma situação mundial fascista. Entendeu? Então, acho que a gente tem que fazer uma autoavaliação como a gente vai atuar. Olhando aqui, só filhinhos da classe média burguesa brasileira. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica e saber quem somos nós, quem somos Você conhece todo mundo aqui? Você conhece todo mundo aqui? Ninguém. Ah, então dê uma olhada bom então para fazer essa leitura rápida. Posso passar a palavra? Porque tem o posicionamento. Estou simplesmente falando, o Brasil está por um fio de um golpe. Outro golpe. Então, acho que o hacker tem uma função essencial de socializar a informação e o conhecimento para as massas do que está acontecendo nas esferas do poder. É essencial. Agora, quem faz a revolução e quem faz as mudanças é a classe operária, que não está representada aqui. A gente tem que ter essa avaliação. Então, como a gente vai criar uma ponte para fazer essa classe operária se elevar consciência, ser mais ativa, ela ser a sua própria voz de transformação, que eu acho que nós temos que questionar.
Minha proposta é a gente meditar em relação a qual golpe que a gente vai dar nesse golpe. Isso é minha proposta. Essa questão que você colocou é a questão de todos os espaços de discussão, de todos os últimos... Eu estou falando que ninguém está pensando. Eu acho assim, como você chama? Hoje, Maíra. Maíra, eu acho que é super válido a gente discutir super pouco classes. Eu acho que a gente deveria discutir muito mais classes do que a gente discute, que a gente fica nessa de vulnerabilidades interseccionadas, minorias, e ninguém entra na classe. Mas eu acho que a gente precisa debater isso. Eu só acho que assim, isso em nada desvaloriza o projeto deles, que eu conheço há muito pouco tempo, porque quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo hoje, que você falou, dentro em que está tendo, a gente precisa ocupar espaços. Então, se você está falando de golpe, de debater o golpe, que seja ruptura institucional, que eu não gosto de usar a palavra golpe, porque eu acho que a gente alimenta ódios. Então, numa ruptura institucional, eu acho que isso a gente só alimenta quando a gente não está disposto a ouvir o outro. E assim, a iniciativa é boa, porque é uma iniciativa que se propõe a não pensar, na alimentar essa ideia de, eu não sei, a gente vê a Hannah Arendt fala muito isso, em períodos pré-totalitários a gente cria uma massa que não pensa, uma massa que só repete. Então, se a gente não questiona e a gente pensa que o processo político tem que ser demonizado, que é o que muito vem, todo político é corrupto, partido político só rouba, quando a gente alimenta que o partido e políticos são menores, são inferiores, são corruptos como um todo, e a gente acha que a classe política tem que ser tirar o crédito da classe política, a gente só está alimentando mais golpes futuros, porque a gente está criando uma massa que não pensa e que só repete, levanta uma bandeira numa manifestação. Então é importante a gente não alimentar essa ideia de todo político é corrupto. Por isso que políticas como a deles, que vêm para pensar a política, dialogar com a política, eu acho muito mais legal do que a gente só ficar levantando bandeiras na rua. Não que toda manifestação tem o seu valor. Mas acho que a gente não pode desvalorizar o tempo do diálogo. Eu acho que ela só... Não, também acho que não. Mas acho que quando você vem e fala o que você está fazendo e como a gente vai dialogar com o golpe, eu acho que eles não estão fazendo coisas distintas. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Exato. Eu também acho. O que está acontecendo agora? Tem que se voltar contra o que ela disse. Ela também não, trouxe um questionamento de fato aqui. A maioria de nós somos brancos, privilegiados, classe média. E como ONGs alimentam o neoliberalismo, né? Toda ONG, coletivo muito fechado, só alimenta o neoliberalismo. A gente vai tirando a responsabilidade do Estado e pegando pra gente. Então, de certa maneira, a gente está inserido nesse contexto que a gente está criticando de capitalismo e neoliberalismo. A gente está se fechando em coisas muito elitistas. Então, a gente também está alimentando esse sistema neoliberalista. Eu estou tentando construir, não debater. Foi? Tá ótimo. Bom, gente, acho que o tema é muito bacana, muito interessante, e acho que a gente acaba até se perdendo, né, em relação a tantas coisas que surgem nesse debate. Primeiro, parabenizar a iniciativa, Caio. Eu acho que eu acabei chegando aqui de uma forma assim, tanto quanto diferente, né? As pessoas na minha vida viram com muito preconceito. Essa é branquinha, filha de papai. Esse pode ser um monte de coisa. E talvez um dos maiores preconceitos que eu tive na minha vida foi ter sido político. Então eu disputei algumas eleições, para minha sorte, para minha felicidade. Eu tive 14 mil votos na minha primeira eleição, assumi, peguei a primeira suplência, fui vereador da cidade de São Paulo, fui subprefeito da cidade de São Paulo, Guaianazes, acho que um bairro de DH ali embaixo. Me decepcionei com a política, saí fora, fiquei desempregado, voltei a estudar, fiz 2 faculdades, mestrado, doutorado e pesquiso na área da democracia. Acabei caindo aqui por acaso, porque eu tenho uma amiga minha que também veio de uma classe alta, que também teve muitas oportunidades na vida e disputou a primeira eleição da federal. Ela se elegeu deputada federal e está no propósito justamente de mudar o sistema político, porque ela vem de um partido que teve uma formação familiar, o avô dela foi fundador do partido político, e ela está justamente nessa proposta de refundar o partido político. Como que é refundar o partido político? Criando uma ferramenta de participação, para que as pessoas, através das novas tecnologias, elas possam participar da política. Então, depois até gostaria, Caio, de passar um pouco dessa experiência, porque é algo novo que a gente está fazendo. Então, o partido, para que vocês saibam, é um partido hoje está no poder, e a gente está, então, refundando o partido. Eu acabei focando no estudo nisso, fiz uma tese de doutorado, que se chama Da Agora ao Agora, a efetividade do direito e o retorno da democracia direta, onde a gente aponta vários temas. Né? Primeiro, que a democracia é um termo plástico, né? É um termo que ela vai se mudando ao longo da história.
eu acho que é um ponto importante que você ressaltou, que talvez seja da criatividade, e aí eu vou encontrar com o colega. Eu acho que de fato isso é um ponto global, eu acho que não é territorial. Eu acho que é uma crise de representatividade que vai surgir com um modelo que nós temos até os dias de hoje, que vem ou do que você está representando. Mas deixa eu tomar a palavra agora, por favor. Então, o que eu acho que vem com a... Gente, só uma coisa, a meta a gente falasse de política é sair todo mundo aqui feliz. Em 2016. Vamos tentar? Então, mas o que eu acho que eu gostaria de colocar, talvez, o grande problema foi que você colocou no começo desse trabalho, é representatividade. Como que funciona o nosso sistema de representatividade? O que é essa tripartição dos poderes? As pessoas sabem qual é o papel do vereador, qual é a competência do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do deputado de um governador, de um prefeito. As pessoas sabem para quem votou para prefeito, as pessoas sabem para quem votou para deputado estadual, para vereador. Uma crise, uma falta de identidade, que a colega muito bem disse. As pessoas não se identificam com o partido político, não se identificam com o político. Aí reside a crise. Então, acho que talvez a gente tenha uma questão que seja uma questão cultural, das pessoas entenderem como que funciona essa atmosfera, como que funciona a tripartição dos poderes. E aí talvez seja um dos pontos, Caio, que eu defenda. Eu acredito sim que as novas tecnologias, que a internet, ela vai poder aproximar, então, o cidadão do processo de tomada de decisão. Ele não vai poder decidir de uma forma direta. Agora, isso vai potencializar a participação. Você colocou, por exemplo, da questão social, os estudos comprovam que é muito mais intergeracional do que social. Porque se você vai na periferia, se você vai em Guaianazes, se você vai em Parelheiros, qualquer lugar, as pessoas vão ter o WhatsApp, vão ter o Facebook, vão ter o Snapchat. Então isso está acessível para as novas gerações. Mas a acessibilidade é bem divergente em cada lugar, ela é de uma maneira diferente como as pessoas usam as tecnologias. Sim, mas eu acho que isso aqui é muito parece que está acessível, mas na verdade... O que eu queria apontar, na verdade, que o meu colega também disse, é o seguinte: qual que é a proposta, o que eu entendo que talvez seja uma iniciativa interessante? Aquilo que acontece na Europa, que a gente está vendo esses sistemas de democracia líquida, democracia fluida, até mesmo dos softwares que a gente tem lá, o Democracy OS, que utilizam na partida da rede, ou o Liquid Feedback que utilizam nos países europeus, talvez isso aqui eu acredito que seja o ponto de transição. É você fazer um modelo que seja um modelo híbrido entre a democracia direta e a democracia, utilizando plataformas digitais para que as pessoas possam participar. Então, eu acho que eu acabei me estendendo e falei várias coisas desconexas, mas espero ter colaborado com bastante. Segundo a biblioteca, mais tempo. Pessoal, quem mais? Só para a gente fechar as últimas rodadas, Fábio, quem mais? A moça ali, ó. A moça ali no canto, ela levantou. Quem levantou a mão? A moça ali. Pode levar. Ah, sou eu? Levantar então. Não, você, Fábio, Júlia, você. Tá, galera, a gente vai ter que ser breve, porque eu acho que já a gente vai ser expulso. Beleza? Bom, então... Você. Não. Meu nome é Vitor. Assim... Fala só um pouquinho mais alto. Deixa eu levantar. Oi, gente, beleza? Meu vizinho aqui agora. Meu nome é Vitor, mas gostaria de dizer uma resposta a você em complemento com a fala dela. Olha, eu entendo que todo mundo aqui, assim, seja branco, assim, em sua maioria, branco, de classe média e acesso aos serviços socioculturais. Fato. Para todos. Mas isso não quer dizer que eu coaduno dos valores de uma classe que não me representa. Tá certo? Foi justamente eu acho que por isso que eu não fui eleito. Eu votei nela, para que houvesse mudança. De vontade de rasgar aquele tipo de coisa, na hora que gás no fundo. Mas eu acho que o principal ponto dessa discussão que eu
que eu achei que eu não fosse falar nada, mas eu fiquei pensando desde que você começou essa discussão, é a questão de representatividade. Eu acho que, tipo assim, a gente está passando uma grande crise de representatividade. A tecnologia, ela permite essa colaboração e essa formação dessa rede de ideias, propostas, mas ainda como nós mesmos dissemos aqui, que existe assim uma dicotomia entre o oficial e o real. Assim, representatividade no que diz respeito ao que é reconhecido por lei e a problemática que há de verdade. E eu acho que esse é um ponto que a gente devia pautar e trabalhar para que a representatividade também englobe problemas da problemática real, problemas sociais, não fique somente na demagogia. Esse é o meu toque, legal. E como é que você está? Mais uns 10 minutos? Vamos fechar essas falas, então, de mais 4, eu acho. Pode ser? Falas rápidas, grande ouvido. Boa noite, pessoal. Sou o Fábio, fundador do Conceito.org, que é uma plataforma de democracia digital. Primeiro ponto, eu gostaria de dizer que eu discordo de defender a democracia, porque eu não acredito que a gente viva numa democracia, em nenhum lugar do mundo. Né? Porque democracia significa poder igual a todos, todo mundo tem o direito de voto e você também pode propor, enfim, argumentar quando achar necessário sobre qualquer lei. Então, obviamente, a gente não está numa democracia, a gente está numa oligarquia. Então, a gente tem que se atentar a esse fato de que a democracia representativa ela é uma farsa. Ela não é democracia, é uma oligarquia representativa, se é que é representativa também. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho da ONG, que a gente vem trabalhando, né? A gente desenvolveu essa plataforma digital, a gente também trabalha com Democracy OS, e aí o que a gente está tentando movimentar agora, a gente está montando uma bancada da democracia direta. A gente está procurando candidatos, e tanto eleitos ou candidatos para o próximo pleito, né, que queiram defender a democracia direta, que vão fazer leis para melhorar a participação e tornar essas ferramentas cada vez mais oficiais, vamos dizer assim, né? Aumentando a participação da população nas decisões das políticas. E com 35 candidatos, tem alguns com mandato. Se vocês conhecerem alguns candidatos interessantes também, por favor, venham falar com a gente, tal, que a gente está montando essa bancada, é uma bancada nacional, super partidária. Então a gente quer realmente iniciar essa transição que a gente está vivendo agora. Transição para uma verdadeira democracia, que ainda vai demorar muito. Por que vai demorar? Porque a gente não tem o sistema ainda pronto. A Conceito desenvolveu uma plataforma, desenvolvemos, mas essa plataforma ela é um protótipo inicial. É código aberto, todos podem ir lá, ajudar a desenvolver, auditar a ferramenta. E obviamente precisa evoluir muito, principalmente na experiência de usuário, de facilitar a pessoa para votar. Por isso que normalmente a gente recomenda os candidatos da bancada o quê? A utilizar as duas plataformas. Porque daí a gente usa o Democracy OS para colher ali alguma proposta de lei que ele tem e ver o que o povo acha, e usa o Conceito para debates mais longos, né? Para leis que ainda vai ter que ter mais ciclos de debates para entender direito qual que é de fato a demanda da população. Então acho que a gente está numa fase de transição sim, e a gente precisa se unir em foco da democracia direta, em foco de melhorar esses instrumentos de participação da população e tornar esses instrumentos legais para cá o mais rápido possível. Eu vou passar, eu ia entrar na hora da discussão, mas já passou. Passou a... Tá vendo o problema de acelerar? Olha só umas perguntas da narrativista, eu estava comentando da forma, né, que vocês estão trabalhando com alguma maneira
assim, intercalado entre vocês, de uma plataforma digital, de diálogo com o pessoal, da comunidade ativista, como é que vai ser? A frente de ativismo que vocês estão com os dados, mais ou menos. E começou a falar de territorialismo e tudo, eu estava dizendo, comentando, né, o Ronaldo Lemos na trilha, isso, esses dias aí, comentando que cada vez mais está se perdendo a diferença entre o real e o virtual e tudo. Ok, um pouco de futuro, né? A gente está bem próximo. Vocês estão focados essencialmente em digital, alguma coisa, e eu queria saber o que vocês sentiram. Eu vi que teve há pouco tempo, assim, um encontro da bancada ativista e tudo, imagino que vocês já estão consolidados um pouco. Quais são os maiores entraves que vocês estão sentindo, que vocês estão alcançando? Eu só queria compartilhar alguns dados do curso que eu estou fazendo na Escola do Parlamento, para quem não conhece a Câmara da curso de Política, Cidadania, classe. Ontem um cientista político foi lá e passou uns dados do IBOP para a gente em relação à avaliação de instituições. Em primeiro lugar estava as Forças Armadas e em último estava partidos políticos. É a questão da representatividade, que a gente não se sente representado pelos partidos políticos. Aí ele compartilhou outra informação que era a respeito do que as pessoas esperavam dos políticos. Aí ele mostrou um dado sobre os vereadores, são os políticos que estão mais próximos da gente, né? E assim, a função do vereador é legislar e fiscalizar a prefeitura, o executivo. E esses dois papéis estavam bem claros, para 95% a 96% das pessoas. Agora, quando foi os outros dados, por exemplo, 70% das pessoas achavam que o vereador deveria pagar festa de formatura. Ou, por exemplo, 80% dos entrevistados tinham que o vereador deveria ajudar as populações em situação carente. Então, essa situação de falta de representatividade, muitas pessoas não sabem qual é o papel verdadeiramente do político, né? Muitas pessoas esperam uma coisa, quando na verdade ele tem a função de legislar, no caso do vereador, de legislar e fiscalizar o poder executivo. Em relação à falta de representatividade nossa aqui, eu acho que uma coisa que a antropologia ensina é que eu esqueci o nome agora, mas você vivenciar a situação e você pesquisar com quem estudo de campo, pesquisa de campo, estudo de caso. Então nós que somos brancos, classe média ou classe mais alta, nós podemos debater desde que nós podemos ouvir as populações mais carentes. Eu pode não parecer, mas eu cresci numa favela no Rio de Janeiro e quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu vim morar numa Coab. Então eu sei o que é ter alguém vendendo droga e tendo tiroteio na sua casa assim de noite. Mas mesmo assim, a gente isso não inibe a gente de debater essas questões. Mas a gente não pode deixar de ouvir essas populações carentes também. Então, eu acho que, teve um pouco da fala dele, eu acho que talvez tentando entender um pouco o que ela disse, acho que existe uma elitização mesmo desse tipo de movimento, mas não no sentido social, mas no sentido cultural. Aqui, por mais classes sociais que a gente tem representado, é uma elite intelectual que está discutindo isso. Acho que o grande desafio, eu não tenho proposta, mas o grande desafio é como isso chegar nas pessoas que não têm esse nível de conhecimento ou não tiveram essas oportunidades de discutir nesse nível de conscientização. Né? Coincidentemente, essas pessoas, grande parte delas se encontram nas periferias. Né? E a gente acaba confundindo isso com uma questão social apenas, né? Pessoal econômico. Mas não é, né? Se você for nas ruas, independente dos movimentos que estão nas ruas contra o golpe, é uma elite intelectual independente da classe, pessoas mais conscientes. Então, o grande desafio é como conversar com as pessoas que não têm esse nível de consciência. Porque muitos dos problemas que a gente está contando aqui nem são problemas para essas pessoas, elas não reconhecem isso como um problema. E isso eu acho que é sério, né, para nós. Mas você pensa que não tem iniciativas nessa? Não, existem iniciativas. Não estou dizendo que não tem. Eu participei do programa de governo aberto e eu sou deveria também se
falar que precise, tipo, é só uma questão, assim, talvez de organização mesmo, e publicização, porque é uma informação muito grande, então, eu acho que às vezes a gente também diminui um pouco, assim, tipo, pensar na coordenação nisso, né? Não a gente para outras pessoas se construir, porque tem toda a ideia freiriana de senão a gente vai reforçar a ideia de opressor e oprimido. Mas, gente, não é a gente que vai levar o conhecimento para a periferia, construir com eles oprimido. E nem precisa. É uma lógica exploratória, investigativa. E nem precisa levar as coisas para quebrada, cara. A quebrada ferve pra caralho. A gente se aproxima minimamente, sabe os movimentos que acontecem de economia solidária, de cultura, de cursinho popular, os núcleos de base que acontecem. Oficinas eram pessoas que não estavam nesses espaços, especificamente. Assim. Alguns tinham muitas pessoas, mulheres mais velhas, pessoas que estavam dentro dos serviços, algumas dentro dos serviços públicos, mas em posições que também não eram, por exemplo, jovens surdas. Ela estava numa condição, algumas pessoas estavam participando de uma condição fragilizada, não participavam desses espaços, então é isso que eu acho, assim, que são justamente as pessoas que a gente acha que não tem informação quebrada, não é a galera que tem informação. Mas eu acho que tem uns núcleos locais que empoderados, cada vez mais empoderados, cada vez mais se empoderando, eles conseguem fazer um trabalho também que é muito forte. Inclusive eu convido todo mundo aí, sábado 23 é agora? O próximo vai ter o Festival Percurso no Campo Limpo, na Praça do Campo Limpo, que é um espaço incrível de cultura, de política, de economia solidária, de uma galera fora do Campo Limpo, do Jardim Maria Sampaio, que vale a pena colar. É uma confluência de tecnologias sociais e digitais fodida que acontece lá, que a gente tem muito a aprender. E, assim, só para... Acho que duas coisas que eu queria falar para encerrar. Assim. A primeira eu sou um homem branco de meia idade, heterossexual de classe média. Eu sou a definição de privilégio na história da humanidade. Eu sei disso. Saca? Eu acho que você fez uma generalização a partir de olhar para mim, para todo mundo que está aqui. E algumas pessoas fizeram questão de levantar a voz para te falar isso. Eu acho que isso é importante, a gente parar de fazer essa generalização. Porque você falar isso para mim, e você pode falar isso para mim, saca? Você fez uma leitura de mim e você pode falar. Agora, você deslegitimar as pessoas que saíram de suas casas para vir aqui escutar, gostando ou concordando ou não com o que eu estou dizendo, é complexo, saca? E é um tipo de postura que ela pode ser... Eu acredito que ela pode ser muito... Ela pode afastar as pessoas, saca? Eu acho que ela pode afastar as pessoas. Cara, aprender a escutar. Se eu não comecei minha fala com fora Temer, você não escutou desde o começo. Se eu não comecei com primeiramente fora Temer, você estava esperando para fazer sua fala. Eu só acho que a gente tem que permitir o diálogo. Cara, eu estou questionando a sua fala. Na mesma legitimidade que você tem de questionar o espaço. A gente tem que ter cuidado com o que fala. A gente tem que falar o que sente. Só eu que tomo cuidado. Não sei falar, cara. Você tem que ser original. Tem que falar do coração. Se é certo ou errado, aí é muita relação relativa, entendeu? Eu te ofendi. Eu não queria te ofender. Sozinho lá na minha unidade. Desculpa se eu te ofendi. Desculpa se eu te ofendi. E a gente fica fora. Por fim. Cara, da bancada a gente pode conversar depois ali, porque a gente vamos juntar ali, a gente faz em roda. O ponto só que eu queria terminar falando assim, velho, a gente está fazendo, cada um aqui tem uma ideia de para onde que a democracia tem que ir. Não, eu acho que a democracia tem que ser democracia direta, eu acho que vai ter que ser pelo voto digital, eu acho que tem que ser eu acho que tem que ser território, cada um tem uma ideia. O que está colocado para a gente hoje, a gente está vivendo uma crise, e isso daqui é um diagnóstico dessa crise. Saca? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, mais do que a gente ficar debatendo quem está certo e quem está errado, velho, pega a sua ideia, pega a sua proposta, pega a sua crítica e transforma numa ação, experimenta, ensina para os outros se está certo.
É só isso. Eu estou tentando fazer isso, e eu acho que muitas pessoas aqui estão tentando fazer isso, e eu só queria encorajar vocês a cada vez mais fazer isso. A gente não tem... Quem aqui falar que tem a resposta para a realidade, tá errado, saca? Só isso. Então vamos experimentar, vamos aprender, a gente tem muito tempo pela frente, tem muito sofrimento pela frente, derrotas e vitórias que estão colocadas pela frente. Vamos experimentar e vamos se manter conectado, porque a gente pode aprender um com o outro, desde que a gente esteja disposto a. Então, é isso. Valeu.